Olha só, nos Estados Unidos, o carro mais vendido há décadas é uma picape gigante, a Ford F-150, um troço de 2 toneladas que mal cabe na vaga do supermercado. No Brasil, o carro mais vendido é um hatch de 1.0, tipo um Onix ou um HB20, que cabe na vaga, no orçamento e quase dentro do porta-malas de um F-150 se a gente forçar um pouco. Pensa comigo, são dois países gigantescos, dos dois lados do mesmo continente, e em um deles o carro normal tem praticamente o triplo do tamanho do carro normal do outro. Por que diabos a gente foi parar em lados tão opostos da estrada? A resposta óbvia é dinheiro. Americano ganha mais, então compra carro maior. Só que se fosse só isso, a história acabava em 30 segundos e eu não estava aqui gravando. O que faz o brasileiro andar em carro pequeno não é exatamente pobreza, é uma soma de três coisas, e a primeira delas é um decreto que um governo brasileiro assinou no começo dos anos 90 e que praticamente ninguém lembra mais. Até o final desse vídeo, a gente vai ter desmontado as três peças, e você vai entender que aquele 1.0 estacionado na garagem do seu vizinho não é uma escolha cultural do brasileiro. É um acidente industrial que ninguém nunca teve coragem de corrigir. Volta lá no início dos anos 90. A indústria automobilística brasileira estava num atoleiro. Carro era caríssimo, a inflação destruía qualquer financiamento, a frota nacional envelhecia ano após ano e quem queria sair da Kombi para um 0 km não tinha como. Foi quando o governo bolou uma jogada de política industrial, criar a figura do carro popular. A ideia era simples: baixar drasticamente o IPI, que é o imposto que mais pesa no preço final do carro, para qualquer veículo que tivesse motor de até 1.000 cilindradas, aquele famoso 1.0. Por trás do nome bonitinho era um acordo de três pontas. A indústria aceitava produzir um carro mais simples e mais barato, o governo abria mão de uma fatia de imposto e o brasileiro de classe média finalmente conseguia tirar um 0 km da concessionária. E olha que funcionou. Vendeu Uno Mille, vendeu Gol 1.0, vendeu Palio. Em poucos anos, o 1.0 deixou de ser um nicho e virou o carro padrão do país inteiro. Só que, junto com o carro, a regra fiscal também ficou de pé, e foi aí que essa história começou a azedar. Porque um decreto dos anos 90, sozinho, não explica como, 3 décadas depois, a gente continua andando em carrinho de 1.000 cilindradas, enquanto boa parte do mundo migrou para motores maiores, híbridos e SUVs. Tem uma segunda engrenagem trabalhando. E essa engrenagem é a parte chata da história, mas é justamente a parte que prende o sistema inteiro no lugar. A segunda peça é o jeito como o imposto brasileiro foi montado em cima do carro. O IPI no Brasil não é uma alíquota só. Ele funciona por faixas, e essas faixas são desenhadas em cima do tamanho do motor. Motor de até 1.0 paga uma alíquota baixinha. Acima de 1.0 até 2.0 paga bem mais. Acima de 2.0 paga uma fortuna. Junta isso com o ICMS, que também é alto, e com o preço da gasolina, que no Brasil carrega uma carga tributária pesada embutida em cada litro. O resultado é que um carro com motor maior te castiga em três momentos diferentes: na hora de comprar, porque o imposto é maior, no licenciamento e no IPVA, porque incidem sobre um valor mais alto, e todo santo dia no posto, porque motor maior bebe mais e cada litro vem com o imposto. É um sistema que nem precisa proibir carro grande, ele só torna o carro pequeno muito mais barato em todas as etapas da vida do veículo. E aí o consumidor faz a conta, não porque é virtuoso, não porque ama o planeta, e escolhe o 1.0 porque é a decisão financeira óbvia. Cada brasileiro, individualmente, está tomando a decisão certa. O problema é que essa decisão certa, somada à decisão certa de todo mundo, congela o mercado inteiro num único formato durante décadas. Decreto dos anos 90, estrutura tributária que aperta o cinto e volta do 1.0. Duas camadas explicadas, mas está faltando uma, e essa terceira é de longe a mais esquisita das três, porque é a indústria automobilística virando o jogo contra a própria regra que devia conter ela. Quando o governo criou o 1.0 popular, a ideia por trás era carro pequeno, motor fraco, preço baixo. Era para ser um carro simples, sem luxo, sem performance, feito para quem queria sair do ônibus. Só que as montadoras olharam para a regra e perceberam uma coisa: a regra define o tamanho do motor, não o desempenho do motor.
E motor moderno, com turbo e injeção direta, consegue extrair de 1.000 cilindradas uma potência que 20 anos atrás exigiria um 1.6 aspirado. Foi assim que nasceu a aberração brasileira do 1.0 turbo. Carros que oficialmente são populares no papel do Detran e na faixa de IPI, mas que andam, sobem ladeira e ultrapassam como um carro de categoria bem superior. A montadora vende performance, o consumidor leva performance, e os dois pagam o imposto de carro popular. A brecha que era para durar uns anos, enquanto a indústria respirava, virou um modelo de negócio permanente. E o governo, que poderia ter atualizado a faixa para refletir potência real e não cilindrada, simplesmente nunca mexeu. Então é isso. O brasileiro anda em carro pequeno por 3 motivos empilhados um em cima do outro. Um decreto do início dos anos 90 que criou a categoria do popular, um sistema tributário que pune motor grande em cada etapa da posse do veículo e uma indústria que aprendeu a entregar carro grande disfarçado de carro pequeno para continuar pagando pouco imposto. 3 forças que se reforçam e é por isso que ninguém consegue sair desse padrão. E como é que o resto do mundo resolveu essa mesma equação? Olha que interessante. Na Europa, o carro também tende a ser pequeno, mas pela outra ponta. Imposto altíssimo sobre combustível, pedágio urbano em cidade grande, rua estreita de cidade medieval que não comporta picape de jeito nenhum. O europeu escolhe pequeno porque o grande é inviável geograficamente. No Japão, foram mais longe e criaram uma categoria oficial chamada Kei-Car, com regras de tamanho e cilindrada definidas em lei. Quem compra um Kei paga menos imposto, menos estacionamento e ganha até facilidade para licenciar. Já nos Estados Unidos, a história foi exatamente o contrário. Lá nos anos 60, o governo americano taxou pesado a importação de picape estrangeira numa disputa comercial sobre frango. Ficou conhecida como Chicken Tax e protegeu a picape americana de qualquer concorrência por décadas. Some isso à gasolina mais barata, distância continental, cidade planejada para carro e a picape gigante virou o padrão de lá. Ou seja, em cada país, o carro normal não é o que o povo prefere por algum motivo espiritual. É o que a lei daquele país, sem ninguém perceber, foi moldando ao longo de 50, 60 anos. Agora, vale parar um segundo e olhar para o outro lado da moeda. Porque o 1.0 popular brasileiro não é só uma curiosidade fofa. Por muito tempo, o carro mais vendido aqui aparecia em teste internacional de segurança com nota bem fraca. Estrutura mais leve, menos airbag, menos item de série do que o mesmo modelo vendido na Europa. A lógica era a mesma. Para caber na faixa de imposto e no bolso do brasileiro, alguma coisa tinha que sair do carro, e geralmente saía exatamente o que o consumidor não vê na hora da compra. Além disso, ficar preso na categoria 1.0 segurou a indústria nacional numa faixa de margem baixa, atrasou a chegada de tecnologia que costuma ser desenvolvida primeiro para os mercados de carro maior e empurrou o motorista brasileiro para uma frota que envelhece devagar e troca pouco. O carro pequeno é eficiente, ocupa menos espaço, gasta menos combustível. Tudo isso é verdade, e tudo isso é bom. Mas a conta inteira inclui também o que a gente deixou de ter por estar preso, durante 30 anos, dentro de uma regra que foi desenhada para ser temporária. Então, voltando para a pergunta do começo. Por que o brasileiro anda num hatch de 1.0 enquanto o americano anda numa picape do tamanho de um apartamento de kitnet? A resposta tem 3 camadas. Primeira, um decreto do início dos anos 90 que inventou o carro popular brasileiro e fixou o 1.0 como padrão de fábrica do país. Segunda, uma estrutura de imposto montada em cima do tamanho do motor, que faz o carro grande sair caro em todas as etapas: comprar, licenciar e abastecer. E terceira, uma indústria que descobriu como entregar performance de carro grande dentro da casca de carro popular e que não tem nenhum incentivo no mundo para mudar isso. Pensa comigo numa última coisa. Se lá nos anos 90 aquele decreto tivesse fixado o teto em 1.6 em vez de 1.0, o carro normal do brasileiro hoje provavelmente seria um sedã médio e a gente olharia para o 1.0 do mesmo jeito que olha para um Fusca antigo, com carinho, mas como peça de museu. O hatch 1.0 não é o gosto do brasileiro, é a sombra comprida de uma canetada de 30 anos atrás, que ninguém nunca teve coragem de redesenhar e que a gente repete todo santo dia, sem perceber, cada vez que dá a partida para ir trabalhar. E aí,
Qual foi seu primeiro carro? Foi um 1.0 também? Conta aí embaixo. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana desmontando mais uma dessas perguntas que a gente nunca parou para fazer. A gente se vê no próximo.